Olá, estamos de volta com o Panorama TVC. Agora vamos falar sobre o trabalho do Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis, que está realizando uma das campanhas mais importantes do calendário de saúde pública, que é a 18ª edição do Fique Sabendo, uma ação feita todos os anos para incentivar a população a realizar testes de HIV, sífilis, hepatites virais, de maneira rápida, sigilosa e gratuita. A campanha acontece em todo o estado de São Paulo e Rio Preto, mais uma vez, participa com uma ampla estrutura montada para ampliar o diagnóstico precoce, orientar a população e reforçar a prevenção. Para falar sobre esse tema, recebemos aqui no estúdio a enfermeira e gerente do Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis aqui da cidade, a Camila Ishizawa. Muito obrigado por estar aqui conosco, Camila. Eu que agradeço a oportunidade. Camila, para a gente começar do começo, o que é a campanha Fique Sabendo? Por que ela é tão importante para a saúde pública do município? E qual o motivo de ser nessa época do ano que ela foi escolhida para acontecer? Certo. A campanha do Fique Sabendo é uma iniciativa do Estado de São Paulo. Ela foi implantada em 2013 e o município de São José do Rio Preto gostou tanto da ideia do Fique Sabendo que implantou em todas as unidades de saúde durante o ano todo. Não acontece apenas nesse período, mas esse período ele é importante, ele é um marco por conta do Dia Mundial da Luta contra a AIDS, que é o dia 1º de dezembro. Então, a gente faz essa sensibilização aos profissionais de saúde para que eles consigam sensibilizar e se mobilizar para além das suas portas, né? Então, Fique Sabendo, ele é a testagem do HIV e da sífilis de forma descomplicada. Nós oferecemos esses testes sem necessidade de agendamento, sem necessidade de ter um acompanhante. A pessoa pode ir comparecer com o seu documento em qualquer uma das unidades de saúde e ele vai ter direito a essa testagem de forma facilitada, né? E durante esse período, que é o período da campanha, a sensibilização é feita de uma forma mais intensa. Perfeito. Né? A gente tem apoiado os profissionais de saúde para estarem durante o período, tanto nas suas unidades, mas também fazendo ações extramuro, fortalecendo assim o acesso da população, principalmente a essas pessoas que não têm hábito de frequentar serviços de saúde. Esse é o grande objetivo, né? Que a gente atinja essa população que pouco acessa serviços de saúde. A 18ª edição aqui em São José do Rio Preto da campanha, e eu sei que você acompanhou várias edições dessa campanha. Como é que ela foi evoluindo ao longo dos anos? E eu gostaria que você pudesse, de uma forma mais didática, eu sei que você já deve estar muito cansada de explicar esse tipo de coisa. Dentro do guarda-chuva das ISTs, o que são as ISTs? Por que elas deixaram de ser chamadas ISTs? Eram antes DSTs, né? E dentro desse guarda-chuva, o que a gente tem aí de infecções, de doenças e de males que atingem as pessoas? Certo. As ISTs, hoje chamadas, são infecções sexualmente transmissíveis, recebeu esse nome para não estigmatizar. Perfeito. É justamente a questão do estigma mesmo, não trazer como doença. O HIV é um vírus e o vírus do HIV não necessariamente adoece a pessoa. Ele vive com esse vírus em seu organismo para a vida toda, ele não tem cura, mas ele só adoece se ele não se tratar. Então, a grande mudança mesmo ocorreu quando o tratamento para o HIV veio para todos. Antigamente, a pessoa com HIV, ela só começava a se tratar, só tinha direito ao tratamento quando ela chegava num nível de CD4, que é uma célula de defesa do nosso organismo, tão baixinho que ele já estava considerado doente. Então, ele recebia o direito do tratamento. Hoje, não. Hoje, o paciente descobre o vírus, a presença do vírus do HIV no organismo e ele já inicia o tratamento imediatamente. A gente aqui no município tem o desafio de iniciar o tratamento dentro de 7 dias. A pessoa recebe o diagnóstico, em 7 dias ele já está vinculado ao serviço especializado, que fica lá no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis, e de lá ele sai com o seu tratamento, que é através de um antirretroviral, para a vida toda. Dali para frente, ele casa com o serviço, né? A gente brinca que ele casa com o serviço. Dali para frente, então, ele é seguido pela equipe multidisciplinar. Então, a IST e DST tem essa diferença justamente
justamente para não estigmatizar e dizer que é doença. E aí existem outras infecções sexualmente transmissíveis, é uma gama, né? As principais é a sífilis, a gonorreia, a clamídia, são as principais. E hoje a gente já faz o tratamento dessas ISTs através de abordagem sindrômica. É de acordo com o sintoma que a pessoa apresenta, certo? E aí a campanha, ela traz principalmente a sífilis, porque o indicador, né? O que nós temos de prevalência de todas as ISTs, a sífilis é muito maior. Quando a gente fala, um dos braços da campanha do Fique Sabendo é a ideia do diagnóstico precoce. Por que saber quanto antes faz a diferença no tratamento do HIV, da sífilis e das hepatites? E o que vocês da saúde entendem como, nesse caso, como diagnóstico precoce? O que seria? Certo. Precoce é o quanto antes. Então, assim, a pessoa entrou em contato com o vírus, no caso do HIV, ou com a bactéria, no caso da sífilis, imediatamente testar, identificou a presença nesse micro-organismo, então a gente inicia o tratamento. E por que tratar precocemente é interessante? A gente quebra a cadeia de transmissão. Eu começo a tratar uma pessoa com sífilis, ela já não transmite. Eu começo a tratar uma pessoa com HIV, se ela tomar o seu medicamento por até 6 meses, certinho, sem interrupção, daqui 6 meses a gente testa essa pessoa novamente, faz a carga viral dela, né, que é um exame específico para verificar se o vírus está circulante no organismo e ele está indetectável. Significa que ele já não transmite mais. Esse vírus está tão incubadinho, tão protegido por conta do antirretroviral, que ele pode ter relação sexual desprotegida com seu parceiro sexual, sem necessidade do uso do preservativo. Então, o diagnóstico precoce, hoje temos um nome para isso, que é a mandala da prevenção combinada. Nós prevenimos o HIV de diversas formas, que antigamente a gente só conhecia preservativo, né? Era uma única forma de se prevenir. Hoje a gente pode tratar a testagem como forma de prevenção, o diagnóstico precoce como forma de prevenção, o tratamento precoce como forma de prevenção, tratar todas as pessoas e também suas parcerias sexuais. E nós temos 2 carros-chefe também na prevenção do HIV, que é a PEP e a PrEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição sexual. Então, é aquele indivíduo que teve um contato sexual com alguém que ele não sabe se teve um risco ou não, ele não usou preservativo ou usou preservativo, mas entende que não foi pode ter rompido, né? Então, ele pode procurar os nossos serviços dentro de 72 horas, que ele vai tomar um antirretroviral também, o tratamento é através de um antirretroviral e vai preveni-lo para a contaminação do HIV. Se por acaso tinha um vírus do HIV naquela relação, não vai atingir a célula dele. A gente tem, Flávio, se você puder colocar, a gente tem gráfico da distribuição da PEP e da PrEP aqui em São José do Rio Preto, Camila, você consegue até ver a PEP tomada depois. A PrEP é um tratamento contínuo, é isso? Exatamente. A pessoa vai tomar isso e ela fica, entre aspas, imune, é isso? Eu estou falando correto ou não? Ela fica protegida. Protegida. Todos esses números que estão aí são pessoas aqui em São José do Rio Preto que recebem isso gratuitamente, não é? Pode voltar aqui para a gente, Flávio. Recebem gratuitamente aqui em São José do Rio Preto, pessoas cadastradas que procuram o centro para receber esse medicamento. Isso mesmo. Então, a PEP, ela já tem um tempo maior, né? Então, a população já está começando a se familiarizar mais. Quando a gente vê os gráficos lá, a gente encontra que a PEP, ela teve um aumento e hoje ela está em volta de 800 pessoas, né, em uso da PEP. Já a PrEP, ela veio em 2018, foi implantada em 2018 e a gente começou com uma dificuldade muito grande de acesso da população, porque as pessoas também não conheciam e tinham dúvida em relação a essa proteção. Hoje nós temos já uma população bastante aderente, tem um grupo de risco mais importante. Quando a gente trata do HIV, existe a prevalência, através do Ministério da Saúde, de 0,4% da população ser contaminada, a população geral. Mas alguns grupos de risco, isso aumenta. Populações como gays e outros HSHs, que são homens que fazem sexo com outros homens, pelo fato do tipo de relação, que é uma relação anal, que é mais vascularizada,
regularizada, o vírus pode ser transmitido de uma maneira muito mais rápida, né? Então, os HSHs, populações trans, profissionais do sexo, usuários de drogas, essa população é uma população de maior prevalência para contaminação do vírus do HIV e eles são indicados para poder utilizar a PrEP. São alguns dos grupos que a gente oferece a PrEP. Pessoas que tiveram muitas ISTs também buscam a PrEP, casais soro diferentes, que um tem o HIV e o outro não. Por mais que aquele está se tratando e ele se torna indetectável e intransmissível, é legal a gente fazer a prevenção combinada. Juntar o tratamento do indivíduo que tem um HIV, a gente fala de corresponsabilização. Um se trata e o outro se previne, né? E aí eles também são indicativos para o uso da PrEP. E como é que são feitos esses testes? Para a gente tratar, para a gente se prevenir, a gente tem que testar, né? Tem que testar. Primeira coisa, esses testes são rápidos, que eu preciso fazer? E segundo, a questão do resultado. Demora muito para ser o resultado? Como é que é feito todo esse trâmite com relação à testagem? E mais um complemento, ainda tem tabu? As pessoas ainda ficam um pouco receosas em se testarem? Com toda certeza. Durante essa campanha, a gente passa por essas situações, né? De oferecer a testagem, como nós estamos intensificando as ações extramuro, nós estamos indo nos locais, em supermercados, em feira livre, em comércios, em empresas. E nesses locais, a gente oferece a testagem para quem quiser, não é obrigatório, né? O teste, ele é rápido, existe o teste rápido, tem furinho no dedo, a gente pode coletar também o sangue, dependendo se vai fazer mais de um exame, porque a gente pode, na mesma coleta, fazer mais que um exame. E aí existe a forma de testagem rápida, que fica pronto o tempo do cassete do equipamento, que é de 20 a 30 minutos, e aí a pessoa já sai ali com o seu resultado. E nesse momento da testagem, o mais importante, claro que a gente busca novos diagnósticos para poder tratar precocemente, mas se a gente não encontrou o diagnóstico, a gente está acessando essa pessoa, né? E levando a informação de forma qualificada. Esse é o objetivo principal do programa Fique Sabendo. É a gente não sair tirando sangue de todo mundo, é a gente orientar. Nós estamos aqui para isso, vamos então entender qual é a sua exposição de risco, vamos conversar sobre isso, profissionais capacitados, habilitados para poder orientar, direcionar esse indivíduo para formas de prevenção. O ideal é que ele não tenha nenhuma das ISTs, né? Mas se houver, a gente também já consegue vinculá-lo a um tratamento de forma precoce e assim quebrar a cadeia de transmissão, que também é um grande objetivo. Assim como a gente deveria ter no nosso cronograma de bons cuidados do corpo, visitar o dentista regularmente, esse tipo de coisa, os testes, você recomenda que a pessoa faça a testagem de quanto em quanto tempo? Seria para ter uma rotina de vida saudável, assim, de tá bem? Há uma recomendação que, para populações gerais, uma vez ao ano é suficiente. Uma vez ao ano, suficiente. Na população de maior prevalência, que é aquele grupo, né, de maior vulnerabilidade... Cada 6 meses? A cada 6 meses. Perfeito. A gente está falando dessa testagem e de tudo mais. Para quem testa positivo, no caso, como é que é feito essa abordagem e quais são os caminhos que, a partir daí, a pessoa toma, tanto no sentido de tratamento e de acolhimento pelo serviço de saúde pública e também pelo seu lado também, enquanto gestora de saúde pública, quais são os caminhos desse teste positivo? Certo. No caso do HIV. Certo. Ele recebeu o diagnóstico, na mesma hora, o profissional vai fazer essa orientação, esse acolhimento emocional, né? Porque receber um diagnóstico de HIV que sofre tanto estigma e preconceito da comunidade, ele precisa de um apoio emocional. Esse profissional vai fazer esse apoio emocional e depois vai fazer o trâmite burocrático, né? Então, inicialmente, vinculá-lo ao tratamento, que é lá no Complexo de Doenças Crônicas, ele vai sair já agendado. Tal dia, você vai nesse serviço, vai ser acolhido pelo profissional especialista que vai conduzir o seu tratamento. E, de forma burocrática, é necessário fazer a notificação. Para a gente ter acesso a esses dados que
que a gente Sim. apresenta, né, e que tem uma transparência, é necessário fazer essa notificação, que é através da vigilância epidemiológica, tem uma ficha específica e esse profissional, então, precisa preencher corretamente essa ficha e fazer o trâmite administrativo de fazer chegar até a vigilância epidemiológica. Então, são 2 papéis, né, muito importante, porque sem acesso a esses dados, a gente não consegue buscar a população certa, né? Então, ali vem o perfil dessa pessoa, né, desse indivíduo que se contaminou. Quem é ela, qual é a escolaridade dela, qual é a raça, cor, qual é a idade, que tipo de exposição, qual a orientação sexual, faz alguma diferença? É isso que nos direciona para a gente poder fazer as novas ações, né, para as próximas campanhas. Perfeito. Ô Flávio, já que a Camila falou dos gráficos, coloca para mim o gráfico do recorte de notificação para mim, para a Camila comentar um pouquinho aqui com a gente. Esse aí, de um lado, você usou o termo homens que... HSH. São homens que fazem sexo com outros homens. E os relacionamentos héteros. Por muito tempo, o HIV foi associado a uma doença prevalentemente do universo queer, do universo gay, esse tipo de coisa. Mas o pessoal hétero tem que ficar muito atento também, né? É quase que metade, não é isso? Sim, com certeza. O HSH realmente tem uma prevalência alta porque nós vamos entender que é uma proporcionalidade, Perfeito. né? Isso, entendeu? Do impacto entre dessa os homens, comunidade. há né? uma população pequena de homens que fazem sexo com outros homens. Mas o que chama atenção nesse gráfico é que o HIV ele está mais presente na população hétero do que a AIDS, né? Sim. O HIV, ele está, no HSH muito mais por proporção do que a AIDS. Por que isso? Porque normalmente a pessoa que já tem uma exposição de risco, ela já se preocupa mais. Então, esse hábito que a gente comentou aqui de se testar a cada 6 meses, a população HSH é cliente nossa lá do CTA, né? Então, ele passa lá a cada 6 meses para se testar mesmo, ele sabe que ele está numa exposição de risco maior, ele tem essa consciência. Muitos dos nossos pacientes têm essa consciência. E aí ele se previne mais e ele diagnostica precocemente. E talvez, no caso dos héteros, me corrija se eu estiver falando bobagem, talvez por vergonha, medo, receio, às vezes querer esconder de uma forma maior isso acaba não fazendo um tratamento adequado, talvez, ou um tratamento... E também por recusa, por não aceitação. Não aceitar a situação. A gente trabalha, né, da nossa população, que nós já sabemos do diagnóstico, nós temos 8%, isso é um número grande, né, de N, 8% dessa população não aceita o tratamento. Ela sabe que ela tem o vírus do HIV circulando no seu organismo e ela não quer tratar. Então, existe essa recusa, existe essa dificuldade de aceitação, medo do estigma, medo de ser visto no serviço de saúde. E você, pessoalmente, Camila, quando você vê que a gente está tão evoluído, o Brasil está... nesse quesito é ponta, né, com relação aos outros países do mundo, não é? Como é que você se sente? Que argumentos que se usa para a pessoa se tratar com relação a isso? Como é que faz? Pois é, a gente não consegue acreditar que ainda exista isso, né? Mas a gente visualiza ali no nosso dia a dia, nós temos hoje 5.200 pessoas inseridas no nosso serviço com o vírus do HIV e a gente ainda vê comportamentos que você não vai acreditar. Tem pessoas que vão mascaradas para passar no serviço de saúde, não quer ser visto, coloca assim um turbante no rosto para não ser visto. Então, a gente tem trabalhado e a gente procura buscar individualmente, né, a situação de cada um e entender, bom, então se esse não quer vir, não precisa vir tanto, a gente dá um jeito. Vamos fazer visita, vamos tentar fazer uma teleconsulta, né, vamos tentar fazer esse medicamento chegar até ele, que a gente quer que ele faça adesão ao tratamento e ele faça realmente quebrar essa cadeia de transmissão e se cuidar e não deixar se adoecer, né? Mas até hoje, essa pessoa viver, parece que não é verdade, mas quando uma pessoa recebe seu diagnóstico e ele vai tentar abrir para o seu parente, para sua mãe, para o seu pai, ele não conta.
ele não tem essa coragem de contar. Então, a maioria dos nossos pacientes, nem seu parceiro sexual não sabe da sua situação sorológica e ele é preservado pelo sigilo, ele tem esse direito, né? O HIV tem uma lei que protege esse sigilo, nós não temos direito de abrir esse diagnóstico para ninguém. A gente orienta e a gente entende que é importante esse apoio emocional. Então, é importante que você abra para alguém que você tenha confiança para ele te dar esse apoio emocional, né? Então, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, temos assistente social, psicólogo, enfermeiro e os médicos especialistas que tentam trabalhar isso constantemente ao nosso paciente, para que ele consiga realmente ir se abrindo aos poucos e confiando na comunidade. Sim. Às vezes, aquilo que ele pensa que seu parente vai espantar, ele não espanta, ou se ele precisar de um apoio, a equipe está ali também para apoiá-lo, né? Tem um outro gráfico, Flávio, que eu queria que você pusesse, o gráfico recorte escolaridade que a Camila comentasse, que é um gráfico que acaba sendo uma crueldade tremenda, que você vê, pessoal, para o lado de cá, o registro de HIV com relação à escolaridade das pessoas, né, Camila? E para o outro lado é quando o HIV chegou no ponto que ele já é doente. Que agora é AIDS. Vocês podem ver que a prevalência de AIDS com o pessoal do ensino fundamental incompleto, ela quase que explode, né? É lá para cima. O que isso acontece? É falta de informação? É falta de não entender o tratamento? É isso? Sim, a gente associa isso mesmo, né? Quanto mais evoluído, quanto mais informação a pessoa tem em mãos, ela chega precoce ao seu diagnóstico e ela começa a se tratar, né? E a pessoa que tem um ensino fundamental incompleto, né? Sim. Que foi o perfil que a gente viu ali, ou ela já chegou doente. Já chegou muito doente, comprometida, ou ela né? teve muita dificuldade de aceitar e aí ela não chegou ao tratamento no momento oportuno para conseguir não chegar já doente de AIDS. Ainda para a gente encerrar o assunto do HIV e da AIDS, Camila, qual que é a importância da conversa com os públicos mais jovens? Os mais jovens estão se contaminando ou por ser uma geração que já nasceu pós todas essas maravilhas dos avanços da medicina, não são mais preocupados com isso? Como é que está? Como é que está o cuidado com os jovens? Os jovens ainda precisam de bastante cuidado. Tem chego muito paciente jovem, a prevalência maior está sendo entre 20 e 39 anos, mas nós temos pessoas contaminadas com HIV com 15 anos por exposição sexual. Então, é muito sério. Houve uma banalização do uso do preservativo, talvez até por conta da facilidade do tratamento. Perfeito. Né? Quando veio essa facilidade do tratamento e que a população jovem não viu Cazuza, sim, né? Sim, não viu Renato Russo. Não viram exemplos muito gráficos, né? muito fortes, né? Exatamente. E aí, hoje não assusta. Pegar o vírus do HIV não assusta. É uma população que vai saber o seu diagnóstico precocemente, né? Ele vai chegar porque ele sabe que ele precisa se testar, mas ele não está muito preocupado em não pegar o HIV. Né? A exposição é muito grande, temos que lançar mão de muitos métodos de prevenção, justamente porque somente o método contraceptivo, somente a camisinha, não há adesão da população. E aí, então, entender que a testagem é também uma forma de prevenção é importante e é preciso fazer chegar. Mas hoje a gente percebe que chegou nessa população de maior conhecimento, população de ensino médio, ensino superior, né? Então, a gente ainda precisa investir bastante em jovens de periferia, precisamos investir em fazer chegar a informação de diversas maneiras. Sim. Né? Ainda temos que atingir essa população. Então, jovens lá de casa já prestem atenção nisso que a Camila está falando. Camila, a gente focou bastante no HIV e na AIDS, mas também no Fique Sabendo a gente consegue detectar outras ISTs, não é? A sífilis eu também consigo com o teste mais rápido, como é que é? Alguém ainda tem sífilis nesse mundo, Camila, ou não? Parece que é uma doença do século XIX. Como é que estamos de sífilis em Rio Preto? Exatamente. A sífilis, tem gente que fala assim, quando a gente vai oferecer o teste, fala assim, mas o que é sífilis? Nem sabe o que é sífilis. A sífilis é muito comum.
daqui a pouco a gente pode até mostrar um gráfico para espantar a população. Sim. O quanto que a gente ainda diagnostica de sífilis por ano no Enquanto nosso a Camila está falando, o Flávio, coloca na tela isso aí para o pessoal já assustar o número. Olha lá, Camila, olha lá, o tanto Olha lá, 2023 a gente diagnosticou quase 2.000 pessoas no ano, aqui né? só aqui em São José. Só em São José do Rio Preto. Esses números são só... Não é que a sífilis cresceu dessa forma. Sim, a testagem, né? A gente ampliou muito a testagem, a gente melhorou muito no município em relação à notificação, porque não existia nada muito institucionalizado. Hoje, a gente só dispensa a medicação da sífilis, que é a bezetacil, através de um número do SINAM, que é a ficha de notificação. Então, nós acabamos amarrando uma coisa a outra para não deixar de notificar, para esses números aparecerem verdadeiramente e a população ter essa consciência de que a sífilis é muito comum. Por ser transmitida através de uma bactéria altamente contagiante. Então, assim, relou, pegou. Então, a sífilis a gente precisa tratar precocemente mesmo, é no mesmo dia, na mesma hora. Já começa de Fez ali o exame, que também é um teste rápido, assim como o HIV, saiu o resultado em 20 minutos, recebeu uma bezetacil na mesma hora. E o tratamento, então, ainda, né, como você disse, de séculos atrás, ainda é a penicilina, a bezetacil, mas é o que resolve. É o que resolve, e resolve de fato. Então, a pessoa se cura, e eu acho que pode ser por isso que ela é tão presente, né? Porque o medo também não é muito, não. Né? As pessoas não usam um preservativo com medo de pegar sífilis, não usam. Eles têm medo de engravidar, né? Tem medo do HIV, mas a sífilis não há medo, não. Camila, para a gente encerrar nosso papo aqui, gostaria de que você comentasse um gráfico. Ô, Flávio, coloca um gráfico chamado diagnóstico aí, aproveitar que a Camila, uma fonte inesgotável sobre esse assunto, sabe tudo disso. O gráfico diagnóstico. O que aconteceu ali por volta de 2013? Só para vocês entenderem, pessoal de casa, tudo que está em amarelinho, em laranja é AIDS, não é? Em azul é HIV. O que acontece ali em 2012, 2013, que esse gráfico se distancia um do outro? O que aconteceu? 2013, como eu disse, foi a implantação do Fixabendo no município, né? Então, quando a gente implantou esse programa de Fixabendo, a gente passou a fazer teste para tudo que era lado, né? Então, quem procura acha. Sim. Conforme você vai testando, aumentando as testagens, vai encontrando essas pessoas, né? E aí a gente encontra precoce, né? Quando a gente faz essa inversão de gráfico, significa que conseguimos, então, diagnosticar muito mais HIV do que AIDS, e isso que a gente quer. Nós temos uma meta junto à Organização Mundial da Saúde, o Brasil adotou essa meta, que é eliminar a AIDS como problema de saúde pública até 2030. Como que a gente elimina a AIDS como problema de saúde pública em tão pouco tempo? É diagnosticando precocemente mesmo. Não é eliminar o HIV, é eliminar a AIDS. Então, nós não queremos a doença. Identificamos ali o vírus, vamos barrar ele para ele não transmitir mais. Esse que é o objetivo, e é tão pouco tempo. Então, as ações precisam ser intensificadas cada vez mais, né, de testagem. E também lá em 2013 foi oportunizado o tratamento para todos. Então, é um indicador muito importante que fez com que essa curva virasse, né? Então, não aconteceu só em Rio Preto, não, aconteceu no Brasil todo. Hoje, a gente diagnostica muito mais HIV do que AIDS, mas a gente ainda quer fazer isso muito mais, né? Nós queremos não encontrar pessoas doentes. Camila, para a gente encerrar nosso papo, gostaria que você convidasse o pessoal lá de casa, passasse todo o serviço. A campanha, na verdade, é uma campanha do ano inteiro, né? Onde é que eu posso me testar? Quem que eu procuro? Se você puder deixar um telefone, um jeito de quem tiver atrás de informações possa ligar para se organizar e para fazer esses testes com a maior rapidez possível. Certo. Eu convido a população a ir no CTA, que fica lá no Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis, na Rua Ipiranga, 291. Lá é o centro, né? Mas em todas as unidades básicas de saúde, são 29 unidades básicas, estão abertas a poder fazer esse programa Fixabendo a qualquer dia. São os 365 dias do ano. Então, a gente brinca que o Dia Mundial, o dia 1º de dezembro, em Rio Preto, não acontece. Ele acontece todos os dias, em todas as unidades básicas de saúde. Só levar seu documento com foto, não tem burocracia. A partir dos 13 anos, a pessoa já tem direito a se testar sem necessidade de acompanhante.
todos os profissionais vão estar ali já entendendo que faz parte institucionalizado em suas unidades e vai acolher essa população assim que precisar, em todo momento. Pode procurar qualquer unidade de saúde e também lá no CTA, que é o serviço especializado, é onde você vai encontrar a principal fonte de informação, vai ser lá mesmo.